Olá, pessoal. Ei, tudo bem com vocês? Shabbat Shalom. É uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo estar aqui com vocês, falando um pouquinho da palavra de Deus, o entendimento que Ele deu para a gente da palavra dele. E para falar sobre isso, a gente convidou quem? A maravilhosa Zilda Zivian, muito querida. Bom dia, Zilda. Shabbat Shalom. Bom dia, Shabbat Shalom, mais uma vez aqui, tendo o privilégio de trazer mais um estudo de uma paraxá muito importante, com vários pontos assim que nos trazem a refletir a situação atual no qual nós vivemos. É Amém? verdade, é verdade. E tem tanta coisa que não vai dar nem para falar tudo, É senão dava verdade. umas 2 horas e meia, Aham, mais ou menos, mas o pessoal não ia ter essa paciência, né? Nós estamos uhum. falando da Paraxá Re'ê, que traduzido para o português significa vejam, e ela está em Devarim, que é Deuteronômio, do 11:26 até os 16:17, Isaías 54:11 a 55:5, o Brit Hadashah em 1 João 4, de 1 a 6, e Terrilim, os Salmos 97. Gente, é uma riqueza de coisas que a gente tem aqui, que vocês precisam ler tudo isso. Leiam, não deixem de ler, para poder entender tudo que Deus está querendo falar com a gente. A gente selecionou alguns pontos e começa exatamente em Deuteronômio 11. Lembrando que Deuteronômio, na verdade, é quando Deus fala a Moisés e Moisés fala ao povo, preparando o povo para a entrada na terra prometida. Lembrando que essa, na verdade, não é a geração que saiu do Egito. A geração que saiu do Egito foi totalmente morta. Todos os homens de guerra de 20 anos ou mais, na época que saíram do Egito, foram mortos porque eles não tiveram fé em Deus. Tantas coisas aconteceram. Essas são filhos e netos dessas pessoas. E então Deus acha importante relembrar a essas pessoas tudo o que aconteceu. E Moisés é um sujeito que foi fantástico. Ele falou tudo isso, Senhor. Ele falou tudo isso para esse pessoal. E ele falou tudo isso para a gente também, porque a gente também precisa saber disso. É E eu verdade. começo aqui com o versículo, em Deuteronômio 11, o versículo 26. Ele fala assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ele começa dando para você a oportunidade de escolher o que você quer. Você quer bênção ou você quer maldição? Eu quero bênção. E eles também queriam. Só que, na verdade, muitas vezes eles faziam tudo ao contrário. Mas aí Deus dá uma especificação. A bênção, né, no versículo 27, ele fala assim: a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Quer dizer, se eu ouvir, prestar atenção no que Deus está falando, ele vai me dar bênção. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Lembre-se, Deus está colocando essas pessoas numa terra onde essa terra é povoada por ímpios, por gente que não conhece Deus, maioria não quer nem sequer conhecer a Deus de verdade, conhece outros deuses, conhece ídolos, cria coisas para adorar que não o próprio Deus. E o problema esse é um alerta, tipo assim, olha, não se deixe envolver por essas pessoas, porque essas pessoas não conhecem a Deus. Pelo contrário, é você que tem que proclamar o nome do Deus de verdade, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. Então, se você não ouvir, se você não prestar atenção, se você não observar o que Deus está falando, Deus diz assim: a maldição vai estar com você.
Gente, isso é algo pesado, muito pesado, né? Agora, às vezes a gente não entende muito bem as coisas, né? Eu tenho, às vezes, dificuldade. Eu preciso ver as coisas, eu preciso visualizar, ou tocar, ou alguma coisa assim. Então Deus falou assim, ok, né? No versículo 29, veja só que coisa legal que Deus falou. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Duas montanhas, né? Uma chamada Gerizim, a outra chamada Ebal. Pô, isso quer dizer o quê? Ah, mas tem uma coisa que quer dizer aqui. Essas duas montanhas ficavam em torno de uma terra, de um lugar chamado Siquém. E isso é no Banco Oriental. Hoje, na verdade, não está sequer do lado de Israel, né? O Monte Gerizim era um lugar exuberante, cheio de vegetação, fértil, só coisas boas ali. E o Monte Ebal, um lugar pedregoso, cheio de rochas, nada crescia, nada proliferava ali. Então Deus falou assim: vou criar na cabeça dessas pessoas uma imagem para que elas possam entender o que eu estou falando. Deus não só falou, Deus criou uma imagem na cabeça das pessoas para que elas entendessem o que ele estava falando. Ele falou de um monte que era exuberante, que era maravilhoso, que era cheio de bênção, e falou o contraste, um outro monte que era rochoso, que era horrível, nada conseguia viver naquele monte. Então, você decide. Eu, a Zilda também decide. Você quer a bênção? Você quer o lugar exuberante? Ou você quer a maldição? Você quer o lugar horrível, horrível, pedregoso, cheio de, sei lá, aranhas, serpentes, tudo de mal que você possa ouvir estava naquele lugar, a maldição. E tudo de bom estava no Monte Gerizim. Zilda, o que você acha dessas duas imagens aí que foram criadas, o lugar de bênção, cheio de exuberância, cheio de coisas lindas, e o lugar, sei lá, pedregoso, que você não quer nem ver? O que você entende disso, Zilda? Isso assim, eu creio que essa é uma figura, né? Muito clássica, inclusive. Eu sempre tive muita curiosidade de entender o que significava essa passagem, né? Mas é como você falou, a própria Paraxá, re, ele significa vejam, né? Então, o Senhor, ele está nos levando a não só ver, mas compreender os frutos e as consequências, não é? Da nossa caminhada, não é? Da nossa obediência, daquilo que a gente vai descobrindo na palavra do Senhor, porque está tudo aqui claro, definido, só que não é tão claro, não é? A gente precisa ir tendo relacionamento com o Senhor e o relacionamento com a palavra para ele poder trazer as revelações que tem na palavra, não É é? verdade, é verdade. Então, ela é sutil, mas ela é fruto de um relacionamento com o Senhor, né? O peso das consequências do quando a gente obedece, né? E se esforça em seguir, porque isso também Deus considera o esforço, ele conhece o nosso coração. Então ele sabe o esforço que nós temos em nos tornarmos dependentes do que ele nos ensina e que quando a gente assim passa a vista, passa por cima, entendeu? Achando Uhum, que Deus não vai entender o que nós estamos fazendo, onde a gente está olhando, o que a gente está buscando, não é? Se é nele ou em vias outras, não é? Dando uma escapadinha nos atalhos. Inclusive, em Deuteronômio 12, que ele ensina qual que é o único local de adoração, não é?
E para a gente é complicado a gente ver que no versículo 2 e 3, o Senhor ele pede para que destrua, para derrubar altares que não sejam dele, para ele, né? Mas isso é algo muito forte, porque o Senhor, o nosso Deus, né, é o Deus dos deuses, não é? Então, nós temos que procurar, no versículo 5, ele fala: procure o local que o Senhor escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome. Porque nesse altar, você vai colocar o nome do Senhor nesse altar, né? E então o local onde você coloca o nome e a sua habitação tem que ser um lugar, né, santo, né, um local preparado, né, limpo, puro, né, para que o Senhor se manifeste, né? Porque ali vai ser um lugar onde você vai com a sua família, né, adorá-lo, né? Aonde você vai levar holocaustos, sacrifícios, dízimos, dádivas especiais, né? O voto que vocês tiveram prometido, as ofertas voluntárias, né? E a primeira ceia de todos os rebanhos. Ali, a presença do Senhor, você e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito. Então, que importância nós prepararmos esse local, né? Até nos dias de hoje, né? Quando nós nos prostramos, nós buscamos o Senhor, né? É um local de adoração, é um lugar de reverência, é um local onde tem que ter a santidade do Senhor ali. E nós temos que ir de maneira santa, estar no lugar santo, para que esse relacionamento, onde nós vamos ouvir a voz do Senhor, clara e audível, tem que ser um local sem contaminação. Certo, Alex? Concordo, Zilda. Você falou muito bem. E, na verdade, esse capítulo 12, ele, lá no finzinho, lá no versículo 32, Deus fala assim: tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Isso traz a gente aos tempos atuais, Hilda, porque hoje você olha, muita gente fala de Deus, muita gente diz que conhece a Deus, só que inventa coisas. Tipo, eles não simplesmente falam do que Deus falou, eles acrescentam coisas que não são de Deus, ou removem coisas que são importantes e que Deus falou. Qualquer coisa que você faça diferente disso, se você está alterando a palavra de Deus, você traz um problema para você mesmo. Você virou um falso profeta nessa história. E até no último capítulo da Brit Hadashah, no último livro, que é o Revelation, o Apocalipse, nesse último livro, lá no finzinho, ele fala assim: olha, tudo que você acrescentar ou que você retirar vai se reverter contra você. Isso é algo duríssimo, duríssimo, duríssimo. Já no Deuteronômio 13, ele fala, né, desses falsos profetas. E ele diz assim no versículo 3: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Uau! Ou seja, Deus permite que haja esses falsos profetas. Ele permite porque ele está testando a gente, ele está testando a gente se a gente observa realmente o que ele falou, se a gente ouve o que Deus falou. E eu não posso ter discernimento de saber o que essas pessoas estão falando é verdade, vem de Deus ou não, se eu não conhecer a palavra, se eu não ler os textos de cada paraxá e outros mais, né? Não necessariamente só esses textos, mas se eu não ler, se eu não entender o que Deus quer, o que Deus fala, eu vou ter um problema de discernir o que esses falsos profetas estão falando. Isso é algo muito importante.
a gente tem que prestar muita atenção nisso. Deus coloca provas no nosso caminho com isso para que Ele quer saber se você realmente, né? Para saber se amais o Senhor, o vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. A alma é o quê? É o nosso entendimento, é a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós temos que conhecer a Deus e ouvir a Deus e saber discernir o que vem dele e o que não vem dele. Esse é um dos maiores problemas hoje. A gente ouve tanta asneira e fala, vai em Facebook, vai em Twitter, vai onde você quiser. Você vai ver asneira de tudo quanto é tipo. A gente tem que saber diferenciar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E eu achei muito interessante, Zilda, que a gente viu lá em 1 João capítulo 4, né? Como é que eu posso discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Ele fala assim, no versículo 2, ele fala: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Quer dizer, desde aquela época, esse espírito enganador, que vai culminar no fim dos tempos, na verdade, desde aquele tempo o espírito enganador já estava lá. E a maneira de discernir é aquele que confessa que Yeshua Mashiach veio, nasceu de uma virgem conforme profetizado, e está aqui, estava no meio de nós. Ele veio para trazer a salvação de todos os erros que nós cometemos, dos erros do passado, dos erros atuais e dos erros que a gente ainda vai fazer. Eu sei, você vai dizer, eu não faço. Eu também falava isso e descobri que eu faço erro todo dia. Mas Jesus, Yeshua, já perdoou. E eu acho isso tão maravilhoso, tão maravilhoso. Silda, você também acha maravilhoso isso? Ah, Você, é você vê, tremendo, né? é, você vê que Yeshua fez coisas extraordinárias, né? Você comentou comigo que você leu Isaías 55, né? Você achou Sim. algumas coisas Não, interessantes? essa passagem de Isaías 55, ela é, além de profética, ela é promessa de Deus. Então, eu queria dar destaque para o versículo 3 e o 4, em qual ele diz: Dei-me ouvidos e venham a mim, ou vejam aí, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. No 4, vejam, eu o fiz, uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Amém? Quer dizer, é um convite, é uma promessa, é uma confirmação, é uma certeza, porque quando a gente confia e crê, né, nas palavras, né, e vive a palavra, né, porque é muito diferente de ouvir falar e viver. Então a gente está vendo que a questão do próprio Israel de Deus, né, que hoje foi ampliado, porque de Deus, de dois povos, ele fez um. Yeshua HaMashiach fez um. Né? Então, do jeito que o mundo está, as situações estão, não é? Essa promessa em Isaías 55 nos consolida, né? Nos confirma, né? O que o Senhor quer para esse povo, né, de Deus. Amém? Para o povo dele, chamado, né, conclamado, né, e que hoje está vivo e somos nós. Amém? Amém. Eu me incluo nisso, sabe, Zilda? Amém? Todos nós. Yeshua fez quem acreditar em mim é parte do meu povo, né? Naquele tempo, lá no tempo da Torá,
Essa visão não existia, mas ela existiu a partir do instante que Yeshua se fez carne, que é exatamente o que 1 João fala lá no capítulo 4, né? E nós temos que entender que tudo que é falado por nós, por alguém que conhece Yeshua, conhece de verdade, isso vem de Deus. Enquanto o que não vem de Deus é alguém que não entendeu até hoje que Yeshua veio para trazer a salvação. Amém. Você sabe que eu andei lendo o Salmo 97 também, e ele tem várias coisas muito interessantes, mas em essência, ele fala o quê? Sobre a majestade do reino de Deus. E claro que quando ele fala do reino de Deus, ele fala daqueles que também estão fora, né? Então, no versículo 7 do Salmo 97, ele fala assim: Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Ou seja, do Deus de verdade é o único, não existe outro. Não existe outro. Tem gente que tem ídolos, cheios de ídolos, imagens de metal, de madeira, de escultura. É, Essas pessoas estão adorando coisas que não fazem nada. A única pessoa que consegue fazer alguma coisa é o próprio Deus. E aí ele diz assim, ele claramente diz assim, vós, e no versículo 10, do 10 ao 12, vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. Os ímpios são exatamente aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em Yeshua. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Então, reto de coração é se você entendeu quem é Yeshua, que ele é o próprio Deus, que ele veio para pagar o preço do seu pecado, do meu, da Zilda, de qualquer pessoa que você conheça, você é o reto de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Nós temos que louvar ao nosso Deus, agradecer a Ele tudo o que Ele tem feito. E Yeshua também ensinou a gente a fazer oração. Zilda queria fazer uma oração aqui Sim. por nós, por nossos familiares, familiares de cada uma das pessoas que estão assistindo essa nossa gravação. Nós queremos agradecer, meu Deus, pela vida dessas pessoas, pela disposição delas de conhecer mais e mais sobre o Senhor. E queremos agradecer pela vida de todos eles, dos familiares deles, Senhor. E cada um tem as suas necessidades e o Senhor conhece todas elas. Precisam, tem às vezes problemas com o emprego, tem às vezes problemas financeiros. Nós colocamos tudo isso perante o Senhor. Problemas de saúde, muitas vezes. Sim. Está tudo perante o Senhor. A gente sabe que o Senhor é soberano e o Senhor pode fazer tudo. O teu poder é tão maravilhoso que o Senhor consegue, num piscar de olhos, fazer coisas extraordinárias, como tem documentado coisas que o Senhor já fez no passado, coisas incríveis que o Senhor fez no passado. E o Senhor continua fazendo hoje. Nós queremos agradecer, Senhor, por nossas vidas e queremos clamar pelo Brasil, clamar por Israel. Eu estou no Canadá, clamar pelo Canadá também, pelos nossos governantes, cada um, eles precisam ser transformados, eles precisam te conhecer de verdade. Enquanto não te conhecerem de verdade, vão estar fazendo asneiras. E como a Zilda lá atrás falou que Deus realmente ia escolher um lugar, isso não foi contado enquanto eles não estavam na Terra Prometida. Isso foi contado para eles quando eles já estavam em Canaã, quando eles já chegaram na Terra Prometida, que Deus escolheu um lugar extraordinário chamado Jerusalém. Amém. Nós oramos por Jerusalém, que a paz do Senhor esteja reinando ali, que aquilo seja um lugar tão abençoado que as pessoas que entram, mesmo com ideias diferentes, possam ter o coração transformado. Esse é um clamor muito grande que fazemos. Sim.
E mais uma vez, gente, muito obrigado, mas muito obrigado pela presença de vocês nessas nossas gravações. Vocês são um ânimo para a gente e vocês podem se manifestar pelo canal, dando, sei lá, seus likes, se quiseram, mas vocês podem fazer comentários, vocês podem fazer perguntas, e se quiserem fazer isso de uma maneira mais privativa, a gente tem até um e-mail que chama israelnocaminho@gmail.com. Você pode mandar para a gente vai tratar isso de uma maneira muito, muito privativa e vai procurar responder para você as suas questões, entender o que você quer entender e conta com a gente, realmente conta com a gente. E eu só posso desejar o quê? Um Shabbat Shalom. E você também, Zilda? O Shabat com muito shalom. Então é isso aí. Muito obrigado, gente. Tchau.